Maiara Santos, bom ver vocês. Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos para mais um momento de estudo. A gente está dando sequência, então, no estudo do livro de João. Finalmente, no capítulo 6, capítulo longo que a gente tem pela frente. E no nosso encontro passado, então, a gente leu João 6, do versículo 1 ao versículo 15. Tratamos ali, falamos sobre o sinal que Jesus realizou ali da multiplicação dos pães e dos peixes, e a gente focou bastante nos últimos dois versículos dessa sessão, né? Versículos 14 e 15. Falamos bastante sobre esse ponto, quando aqueles judeus que testemunharam aquilo que Jesus fez, eles queriam fazer de Jesus rei à força, né? Então, falamos bastante nesses dois últimos versículos na nossa aula passada. E para essa aula de hoje, nós temos um convidado especial, como vocês já devem ter notado aí. O Matheus Lapa está na sala hoje. Ele é um amigo querido que o Senhor conectou a gente com ele aqui. Eu não conhecia ele até praticamente, talvez, um mês atrás. Mas foi um presente de Deus a gente voltar do Brasil e ser apresentado para o Matheus. E a gente tem conversado um pouco sobre a palavra e eu senti vontade de convidar ele para compartilhar com a gente, para dar sequência nesse estudo com a gente. E então o Matheus hoje vai ser esse presente para nós, para estudarmos juntos. E agora eu vou sentar no lugar de aluno hoje, e não de mestre, não de professor, mas de aluno. Eu quero aprender junto com vocês. Então, Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudo. E só antes de passar a bola para o Matheus, eu gostaria de orar, como a gente sempre faz, pedindo que o Espírito Santo venha e nos traga entendimento, revelação da palavra. Amém? Vamos orar enquanto os atrasados vão chegando. Tá bom? Senhor, é muito bom estar reunido com esses irmãos do Brasil. É muito bom a gente chegar na quinta-feira e podermos dedicar tempo de estudo na sua palavra. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Quero pedir nessa noite, Pai, como temos orado, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra, Senhor. Que você nos dê espírito de sabedoria e revelação que nos leve ao pleno conhecimento do Senhor, que nos leve à intimidade com o Senhor. Espírito Santo, eu quero pedir que você abra os olhos dos nossos corações, que você abra o nosso entendimento e que o ministrar da palavra venha de você, que o interpretar da palavra venha de você e não de nós mesmos. Então nós te pedimos, Espírito Santo, aquele que inspirou as Escrituras, que você seja aquele que nos dá revelação e interpretação nessa noite. Abençoa a vida do Matheus, Senhor. Usa a vida dele para ministrar para nós nessa noite, para nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Matheus, seja bem-vindo e pode assumir. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Matheus Lapa, casado com a Eduarda Lapa, à espera de um filho, nosso primeiro filho, está para nascer no final do ano. Somos pastores aqui do Mevan, Canadá. Temos nos dedicado ao ministério da palavra, do ensino, buscando formar pessoas que estejam aptas para cooperar naquilo que o Deus tem proposto para nós na sua Escritura. Hoje, com muita alegria, né, eu estou aqui com vocês, recebi o convite do Vitor, um amigo que o Senhor me deu aqui no Canadá, e estou tendo a honra de conhecer todos vocês, pastor, pastora, irmãos, me sinto muito acolhido aqui entre vocês. Então, hoje nós vamos dar sequência, iniciando a partir do versículo 16. Então, eu vou ler do versículo 16 ao versículo 35,
e aí nós vamos conversando alguns pressupostos, alguns pensamentos, algumas aplicações que o texto vai nos permitindo fazer, tá bom? Fique à vontade para me interromper. Isso daqui é uma sala de aula, não é uma pregação. Então, nessa interatividade, essa conectividade de nós conversarmos, de vocês perguntarem, eu responder, ou eu fazer perguntas, vocês responderem, tá ok, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 16 do capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Ao entardecer, seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, cruzaram o mar em direção a Cafarnaum. Já havia escurecido e Jesus não havia chegado a eles. E o mar se levantou com um grande vento que soprava. Quando eles remaram cerca de 5 quilômetros, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco, e eles tiveram medo. E ele lhes disse: Eu sou, não temais. Então eles queriam o recolher no barco, o qual logo chegou a seu destino. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar viu que não havia ali mais do que um barco, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas eles haviam ido a sós. Contudo, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar aonde comeram o pão, depois de o Senhor haver dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-no no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, colocou seu selo. Disseram-lhe: que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que criais naquele que ele enviou. Então disseram-lhe: que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Jesus disse: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre este pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e que crê em mim jamais terá sede. Amém? Então nós vamos ler até aqui, porque eu acho que se nós darmos sequência, nós não vamos conseguir abordar tudo hoje, tá bom? Então, para introduzir esse capítulo, e agora há pouco eu estava conversando com o Vitor sobre isso, nós precisamos entender um pano de fundo. Que pano de fundo é esse? O pano de fundo que vai nortear boa parte dos escritos do Novo Testamento, se não todos os escritos do Novo Testamento, é a história do Êxodo. Quem lembra da história do Êxodo? Né? De Deus intervindo em um grande ato de libertação do povo de Israel do Egito, estabelecendo ali a Páscoa, né? Marcando ali um novo mês, um novo ano, um novo calendário. E é muito importante nós compreendermos isso, porque o Êxodo, ele marca toda a vida do povo de Israel, todo o pensamento do povo de Israel,
o Êxodo vai moldar a forma como os judeus se relacionavam com Deus, vai moldar a forma como eles produziam seus pensamentos com Deus. Então, na jornada em rumo à liberdade, os filhos de Israel, eles iniciaram a caminhada pela passagem do Mar Vermelho, com as águas se partindo no meio e fechando sobre os seus perseguidores. Aqui nesse capítulo, nós vamos ter como que uma recontagem do Êxodo de uma forma um pouco diferente, de uma forma não tão convencional, porque nós vamos ter o mesmo cenário sendo montado. Então, a primeira coisa que vocês têm que ficar em mente é que o Êxodo molda a compreensão, as expectativas dos filhos de Israel. E que dentro do período que nós estamos averiguando, dentro do período que nós estamos lendo as Escrituras, que é o período do judaísmo do Segundo Templo, que vai dar início após o retorno dos filhos de Israel da Babilônia, e que vai se estender até o ano 70, quando Jerusalém é sitiada, destruída, o templo é completamente destruído, e os judeus são dispersos sobre as nações. Esse período ele é marcado pela temática do exílio, ele é marcado pela temática ou pela expectativa de um novo êxodo. Por que eu digo isso? Porque o que era o exílio? O exílio nada mais é do que, colocando de forma muito simples, né? O exílio ele nada mais é do que uma consequência direta da falha de Israel cumprir a sua missão em ser luz para as nações, reino de sacerdote, povo de peculiaridade exclusiva de Deus. Isso a gente vai observar lá nos capítulos 28 ao 32 de Deuteronômio. E por que eu estou falando isso? Porque, apesar dos filhos de Israel terem voltado do exílio da Babilônia, eles nunca foram, dentro daquele período do judaísmo do Segundo Templo, eles nunca tinham sido verdadeiramente livres. Ou seja, eles voltaram para a terra, mas eles continuaram sendo subjugados pelas nações estrangeiras. E o período que nós estamos lendo aqui, no Evangelho de João agora, o que estava acontecendo? Roma estava sobre eles. Havia um poder de uma nação estrangeira dominando Israel. Então, apesar de Israel estar na terra, Israel não era verdadeiramente livre para cumprir aquilo que Deus havia designado a eles. Apesar de Israel estar na terra, o exílio havia continuado. E é por isso que eles tinham essa expectativa de um fim do exílio. Mas eles perceberam nesse período que o exílio, na verdade, era algo muito mais profundo, que o exílio não era somente uma questão de eles estarem sendo dominados ou estarem distantes da terra da promessa. Que existia um exílio muito mais profundo que aprisionava eles nesse lugar que eles não conseguiam cumprir aquilo que Deus havia dito. Estamos juntos? Então, é muito importante a gente entender isso, porque, como o Vitor falou na aula passada, e deu ênfase no versículo 14 e no versículo 15, nós vamos perceber que o povo, quando viu Jesus multiplicando o pão, alimentando eles com pão, o povo vai olhar para Jesus e vai dizer o quê? O que o povo vai dizer para Jesus? Eu sei que vocês sabem essa porque o Vitor disse que ele deu muita ênfase em cima disso semana passada. Alguém arrisca? Vamos lá, pessoal. Está no versículo 14 e versículo 15. Veja, quem pode ler o versículo 15 para nós do capítulo 6? Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse é o 15. Então, pera. Esse é o 15. Então, pera, o que Jesus percebe que o povo estava querendo fazer com ele? Torná-lo rei. Fazê-lo rei à força. A gente pode, com toda permissão do texto, fazer uma associação a esse título de rei ao título Messias, ou Cristo, né?
Eu costumo brincar dizendo que Cristo, né, não era o sobrenome de Jesus. Maria não se chamava Maria Cristo e José Cristo, né? Cristo, ele é um título que foi dado a Jesus, que significa ungido, né? Que era designado aos reis, aos sumos sacerdotes, que eram consagrados por Deus. Então, quando eles olham para Jesus e eles veem que Jesus é o profeta que Moisés havia profetizado, e quem lembra a passagem que Moisés havia profetizado, que foi falado na aula passada? Quem lembra a passagem? Quem anotou? Quem anotou? Quem Qual anotou? foi? Aqui passagem, eles se remeteram quando eles associaram que Jesus era o profeta que Moisés havia profetizado a respeito. Deuteronômio. É importante, eu não sei se vocês têm esse hábito, eu normalmente anoto essas referências na frente do versículo, assim, para Na toda Bíblia. vez que eu ler aquele versículo, toda vez que eu ler João 6:15, 14:15, eu vou ler Deuteronômio 18, versículo 15 também, que é lá que Moisés fala, e virá um profeta maior do que eu, e assim por diante. Isso. Então anotem aí na frente desses versículos, Deuteronômio 18:15. Isso. Então, por que é importante esse contexto que eu estou falando? Porque, vamos observar, o povo está com uma expectativa messiânica. O povo ele tem uma expectativa messiânica, né? E aí a gente pode até conversar um pouco sobre o que essa expectativa messiânica representava, né? Porque quando nós pegamos os profetas pós-exílicos, nós vamos perceber que a denúncia que eles faziam para Israel era que eles tinham voltado para a terra, mas Deus não estava em Israel. Né? Tanto que nós vemos o surgimento de João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para perdão de pecados. Aí a pergunta que nós fazemos é: aonde os pecados eram perdoados? Aonde era feita e por quem eram feitas as ofertas em relação ao pecado? As ofertas eram feitas na porta do templo, no altar fora do templo, que fazia parte do templo. Então, quando João está no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, João está fazendo uma denúncia profética, dizendo: olha, primeiro, Deus já não está mais no templo. Deus não está mais no templo. Mas Deus está para intervir na história. E o modo pelo qual nós podemos participar daquilo que Deus está para fazer é tendo um novo coração, arrependendo-se. Então, é muito importante nós entendermos essas expectativas do retorno de Deus para Israel. É muito importante. Então, o povo, eles olham para Jesus e eles percebem que Jesus era o profeta que Moisés havia dito, que viria outro como eu. Então, observe que as expectativas em torno de Jesus eram que ele era um novo Moisés. Jesus é um novo Moisés. Então, se Jesus era visto como um novo Moisés, o que está tomando forma aqui? O que Moisés liderou o povo? Estão entendendo? Libertação. Um novo êxodo. Um novo êxodo está acontecendo aqui. Se Jesus é aquele que foi prometido por Moisés, dizendo que Deus levantará um no meio de vós igual a mim, e a ele ouvireis, somente a ele ouvireis. Então, Jesus é aquele responsável por
libertar o povo, por promover um novo êxodo. Então aqui nós começamos a ler a história de Jesus andando sobre o mar. E aqui a gente tem que voltar um pouco também dentro do contexto histórico, para a gente compreender um pouco mais a mensagem que está sendo passada aqui para nós. Porque existe uma tendência, ou existe um tipo de leitura bíblica que parece querer dizer que esses relatos são para mostrar como que Jesus era poderoso. Como se Jesus fosse simplesmente um super-herói que fizesse o que ele quisesse. Mas a verdade é que João constrói a sua narrativa de tal forma que ele dá uma mensagem para nós. Por isso que compreender o contexto, compreender os pressupostos, compreender todos esses pormenores, ele enriquece a nossa compreensão do texto. Então, o que acontece? Jesus vê que as multidões querem consagrá-lo ele à força. Jesus se retira e outros evangelhos, como o de Mateus e Marcos, dizem que Jesus aponta para os seus discípulos passarem para o outro lado do mar. Eles vão, Jesus fica. Eles estão indo no meio do mar da Galileia, que é, geralmente, um mar muito calmo, porque, na verdade, não é como que um mar aberto, mas é como que um lago, né? As Decápolis estão todas em volta do mar da Galileia. Então, ele é mais que como um lago do que como um mar como nós conhecemos usualmente. Então, Jesus manda eles e esse mar começa a criar tempestades por causa de ventos, por causa de ondas que foram tomando forma. E é interessante nós voltarmos aqui um momento e compreendermos como que o povo antigo enxergava o mar. O povo na antiguidade via o mar como um símbolo do caos. O povo na antiguidade via o mar como um símbolo de desordem. O povo na antiguidade associava o mar a poderes espirituais das trevas. E aí nós estamos falando de um povo, Israel, que não está acostumado com a vida marítima. Porque apesar de que Israel, eles tinham pescadores e tudo mais, eles não eram como seus vizinhos do norte, por exemplo, os antigos fenícios, que eram especializados nas pescas, nas navegações, né? Israel não. Então, nós estamos falando de um contexto onde o mar ele é visto como algo caótico, como algo que é dominado por forças malignas das trevas. Apesar de que Israel cantava nos Salmos, se eu não me engano, Salmo 97, que o Senhor é Deus até mesmo sobre os mares do mundo, né? 97 ou 93, não me lembro de cabeça agora, mas nós observamos que o fator mar, somado ao fator tempestade, colocava todos aqueles homens em um grande temor das suas próprias vidas, né? Por isso que eles temem tanto quando a tempestade se levanta, porque a tempestade não é simplesmente uma tempestade, mas é a fúria dos poderes das trevas se levantando contra eles. Estão entendendo a narrativa que João está construindo? Está ficando claro? Tem alguma dúvida até aqui? Se tiverem, podem perguntar, sem medo e nem vergonha. Então, nós temos o primeiro ponto, de que a concepção de um êxodo está moldando a escrita joanina, ou a escrita de João. E segundo ponto, que dentro desse contexto, o mar ele é visto como um lugar
de desordem e de atuação de espíritos malignos. Então, a história aqui, ela não está registrada para mostrar os superpoderes de Jesus. Ela foi registrada como o estranho momento em que a glória do Verbo encarnado é resplandecida entre os seus discípulos. É um testemunho para aqueles que estão participando e para os leitores que receberam esse texto, é um testemunho de como o Deus de Israel age. Então, quando as pessoas, dentro do contexto da época, ouviam essa história, ou liam esse testemunho, esse relato do Evangelho, eles automaticamente iriam associar esse ato como um ato divino, como um ato de Deus. Deus está intervindo na história. E aí nós temos o outro testemunho, né? Que é quando Jesus ele se aproxima, que os discípulos veem ele andando. Os discípulos Mateus, veem ele andando. deixa eu fazer. Ele fala, eu sou. Pode falar. Mateus, deixa eu fazer um comentário. Você citou o Salmo 93 e agora você acabou de falar que aquilo era um testemunho, né, de como Deus age e o poder do Senhor. Eu acho importante, de repente, a gente ler o versículo, é o Salmo 93, o versículo 4. É impressionante, e eu nunca tinha feito esse paralelo. É impressionante, o Salmo 93, versículo 4 diz assim: o Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, né? Esse mar agitado, esse caos, mais do que as ondas estrondosas do mar. Então, é impressionante, porque aqui ele está dizendo, versículo 4 do Salmo 93, o Senhor. E aqui o Senhor, você vai ver na sua Bíblia, em letra maiúscula, dizendo o Senhor Jeová, ou Yahvé, eu não sei como que você pronuncia o tetragrama, mas normalmente a gente fala normalmente a gente fala Jeová, né? Mas também há grandes discussões, né, sobre a pronúncia correta do tetragrama. Mas enfim, aqui o que o versículo 4 do Salmo 93 está dizendo é que o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, ele é mais poderoso nas alturas do que as águas do mar. E agora o Mateus vai dar sequência aqui no versículo 20 e a gente vai entender quem Jesus é. Ele é esse que o Salmo 93, versículo 4 está dizendo. É ele. Muito bem, eu só queria fazer esse comentário porque eu nunca tinha feito essa ligação, eu achei impressionante o versículo 4 do Salmo 93 sobreposto com esse texto que a gente está lendo. Então, muito obrigado por ter lido, Vitor. Eu acho que coube muito bem a leitura. Então, nós vemos que eles estão dentro desse contexto que os discípulos também haviam participado e visto a multidão apontar Jesus como o novo Moisés, o novo libertador. E aí agora eles estão caminhando caminhando que eu digo, né, com barco, em direção a Cafarnaum, como Jesus havia apontado. Uma grande tempestade se levanta, e agora, no meio daquela tempestade, eles veem Jesus se aproximando, mas não reconhecem que é Jesus. Então, eles têm medo. Por quê? Porque o mar é um lugar assustador. O mar é um lugar de habitação de espíritos malignos. Mas no meio daquele temor deles, eles ouvem uma voz: eu sou. E aí, como o Vitor acabou de ler para nós, automaticamente, quando eles ouvem isso, eu sou, aparentemente, uma sensação de segurança toma conta da vida deles. Uma sensação de certeza de que o eu sou, o Deus de Israel, está voltando a Israel, agora na pessoa de Jesus, e está reordenando todas as coisas.
Porque o caminhar de Jesus sobre o mar não é, como eu disse, simplesmente para demonstrar como Jesus é poderoso, mas é para dizer que o Senhor, ele tem poder sobre todas as coisas, sobre todos os espíritos, sobre todo o caos. Ele caminha sobre esse lugar, e sobre esse lugar ele refaz todas as coisas, que é um dos temas centrais de João. João, capítulo 1, mostra de como que Jesus é aqui a palavra criadora, é o poder de Deus que cria todas as coisas. Então, o testemunho que João está narrando é Yahweh, Javé, Jeová, está vindo em pessoa, na pessoa de Jesus, está retornando a Israel para cumprir as suas promessas. E aqui cabe uma aplicação às nossas vidas, se me permitem. Muitas vezes nas nossas vidas, as tempestades, elas chegam, o mar fica revolto e nós nunca sabemos quando isso vai acontecer. Nós não temos consciência do que se aproxima. E nós podemos, muitas vezes, ficar aterrorizados com um estranho sentimento de que alguém está se aproximando de nós, de que alguma assombração está se aproximando de nós, como os discípulos tiveram esse sentimento. É um fantasma. Mas se nós prestarmos atenção na voz que sai do ruído das ondas, nós vamos ouvir o eu sou falando para nós. Nós vamos ouvir o eu sou dizendo não tem mais. E nesse aparente caos, nessa aparente desordem, nós vamos encontrar um porto seguro, aonde nós estaremos calmos e seguros. Não porque não passaremos por tempestades, mas porque o Senhor, que é mais poderoso que todas as tempestades, estará conosco. Amém? Então, essa é a primeira parte, ou a primeira perícope do texto que nós lemos. Jesus caminhando sobre as águas. Jesus acabara de alimentar as pessoas, multiplicar, né, os pães. Agora eles reconhecem ele como profeta, querem consagrá-lo rei à força, ungí-lo rei à força. Ele se separa para orar e envia os seus discípulos ao outro lado, Cafarnaum. Agora ele envia os discípulos já à noite, anoitecendo. Uma grande tempestade toma conta no oceano, no mar da Galileia. Os discípulos ficam atemorizados, porque o oceano é um lugar caótico, é um lugar de habitação de espíritos malignos. E aí, de repente, eles olham e eles veem ao horizonte aquilo que eles pensavam ser um fantasma, e eles têm muito medo. Mas eles descobrem que o eu sou estava caminhando sobre o mar, como quem diz que o Deus de Israel estava voltando para a terra de Israel e reordenando toda aquela desordem que eles estavam vivendo. Então, isso conclui essa primeira perícope. E aí nós vamos seguir, né, o texto. Mateus. E eu queria fazer... Eu quero só fazer um comentário sobre essa aplicação pessoal que você falou, porque talvez é aquilo que você falou, né? Talvez alguém esteja passando por um momento de tempestade, um momento caótico, um momento de dificuldade, e nem percebe a presença, né, do eu sou. Então, se a gente der ouvido a essa presença de Deus eu queria usar a palavra acknowledge, reconhecer, perceber a presença, tomar consciência, intencionalidade, talvez seja essa a palavra, assim, olhar de uma maneira intencional para isso e perceber que o Senhor é soberano sobre essas circunstâncias. É impressionante a gente ver como conclui o versículo 21, que ele fala que assim que eles o receberam, o barco logo chegou ao seu destino.
Então é como se eles estivessem ali sem sair do lugar, né? Sem conseguir mover, sem ver perspectiva nenhuma, mas assim que eles ouviram a voz do Eu Sou e acolheram Jesus no barco, o barco logo chegou do outro lado. Então, assim que você der ouvido à voz do Eu Sou, né, acima de qualquer circunstância que você esteja vivendo, né, há expectativa de que você logo chegue do outro lado. Então, acho isso também uma coisa muito impressionante, assim. Obrigado. Muito bom, muito bom. Então, movendo-se para a próxima perícope, nós vamos começar ali no versículo 25 até o versículo 35. Mas para introduzir isso, eu queria contar uma história que, na verdade, um dos meus professores da faculdade, na época, contou para mim, quando ele estava fazendo o PhD dele em História. E ele teve que percorrer aqui na região diversos, né, museus, galerias de arte, fazer diversas anotações dos quadros, das pinturas, pesquisar autores e tudo mais. E aí ele contou para mim que ele acabou indo praticamente em todos os museus aqui da região, todas as galerias de arte da região, e escreveu tudo o que ele conseguiu observar, o nome, como foi feito, como que foi produzido e tudo mais. E aí, no final, ele contou para mim que, no final das contas, ele se deteve tanto naqueles detalhes, nas anotações, que ele não tinha tempo para apreciar a arte em si. Então, ele ficou tanto tempo, ele perdeu tanto tempo, né? Necessário, obviamente, para o PhD dele, mas ele perdeu tanto tempo observando aquilo que não era importante, entre aspas, ou que era secundário, que ele acabou perdendo a beleza de toda aquela arte que estava à frente dele. Por que eu estou contando essa história? Por que eu comecei contando essa história para introduzir essa segunda parte do capítulo? É porque Jesus, me parece que Jesus, ele tinha uma certa preocupação com as multidões, que acabariam como esse meu professor, acabaria como esse professor historiador, né? Jesus, ele utilizou, na história que o Vitor contou semana passada, e que vocês refletiram, o pão e o peixe para apontar os olhos, os corações, as mentes ao verdadeiro Deus e ao seu povo. O verdadeiro dom de Deus ao seu povo, na verdade. Então, Jesus, ele estava convidando eles para participarem de algo muito maior. Não simplesmente para satisfazer as suas necessidades físicas. E, aparentemente, o povo, assim como o meu professor, eles perderam o ponto da visitação. Porque eles ficaram tão entretidos com aquilo que, no caso de Jesus tinha a dar no físico, que eles não entenderam o sinal que estava por detrás daquilo que Jesus estava fazendo. E aqui cabe uma reflexão pessoal para as nossas vidas. Quando Deus, ele age nas nossas vidas, geralmente, vou utilizar essa palavra, geralmente, ele quer apontar para algo além de que nós não estamos conseguindo perceber, de que nós não estamos conseguindo captar. Então, a ação de Deus na nossa vida, ela nunca é um fim em si mesmo. Ela sempre quer nos elevar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos a Ele. E Ele sempre está nos convidando a fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Então, quando nós lemos a partir do versículo 26,
nós vamos perceber que talvez a atitude de Jesus possa parecer um pouco agressiva, ela possa parecer um pouco grosseira. Nós vamos ler, né, Jesus respondendo as multidões, ele diz: na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho de Deus vos dará, porque a este o Pai, Deus, colocou o seu selo. Então nós vamos observar que no deserto a multidão ela estava pronta para fazer Jesus rei, um rei como os outros reis desse mundo. Eles estavam esperando, eles estavam com uma expectativa de que Jesus fosse como qualquer outro rei, um rei das nações, que automaticamente iria assumir o trono, iria pegar as espadas, iria derrotar Roma. Só que Jesus ali, ele começa a frustrar as expectativas de como Deus ia operar, de como Deus ia agir. E me parece que isso é um padrão que continua se repetindo nas nossas vidas. Nós temos um grande imaginário sobre como Deus deve agir, o que Deus deve fazer. E quando Deus ele age de verdade, ele geralmente nos confunde, nos confronta e nos expõe e nos revela o quanto nós estamos distantes da perspectiva celestial, da visão celestial. Então, Jesus ele é de fato rei. Não é isso que João não vai dizer, né? João só vai relatar que Jesus é um rei diferente dos reis desse mundo. Jesus é um rei que governa de uma maneira diferente, ou que conquistou o seu governo de um modo completamente diferente. E nós vamos ver isso mais adiante, vocês vão ver isso mais adiante, principalmente no capítulo 19, né? Quando Jesus ele vai expor no capítulo 19, nós vamos chegar lá ainda. Então, Jesus faz uma acusação contra as multidões. A acusação que Jesus faz contra as multidões é que o sinal da alimentação que foi visto por vocês na semana passada, visava conduzir ao verdadeiro alimento. O alimento que é que o Filho do Homem vai dar. O alimento que é o próprio Jesus. Então, observa aquilo que nós acabamos de dizer. Sempre quando Deus age em nossas vidas, sempre visa algo maior. E muitas vezes nós nos perdemos na ação de Deus, no presente, que nós não abraçamos o amanhã. Nós não abraçamos aquilo que Ele quer comunicar com a ação dEle na nossa vida. Então, nós temos que ficar atento a essas coisas, porque nós somos acostumados, e aqui eu vou abrir um parêntese e peço permissão para sair um pouco do texto, mas nós somos acostumados a fazermos daquilo que Deus fez nas nossas vidas ídolos. Para determinar como Deus deve agir, como deve ser, e Deus ele constantemente vem quebrar isso. Um exemplo bíblico disso que eu estou falando é a própria serpente de bronze que Deus manda Moisés levantar no deserto. Deus usa a serpente para curar o povo no momento, e tempos mais tarde o povo estava idolatrando a serpente no Reino do Norte. Então, nós temos essa capacidade de pegar a experiência e transformá-la em um absoluto, de tal forma que nós perdemos consciência daquilo que a experiência queria comunicar. Porque o que a experiência comunica é maior do que a experiência. E nós temos que ter isso em mente. Porque a experiência sempre vai comunicar um cumprimento daquilo que Deus quer fazer. E o cumprimento é sempre maior do que a experiência, o cumprimento é sempre maior do que a própria palavra que liberou. Vamos lá. Então, o que importa não é apenas o que Jesus ele pode fazer por você. O que importa é quem Jesus é.
E aí o alerta que fica é: somente se nós estivermos preparados para sermos confrontados por isso de uma maneira nova, é que nós poderemos começar a entender o que realmente Jesus pode fazer por nós e o que ele realmente deseja fazer em nós. Então, esse é o dilema que é apresentado por João, melhor dizendo, por Jesus, àqueles que estavam presentes. Vocês estão preparados para serem confrontados por quem Jesus é? É isso que o texto quer dizer. É isso que o texto quer comunicar. Mas para estarmos preparados, isso vai exigir de nós uma nova postura, uma nova conduta, para redescobrirmos aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele quer fazer. Então aqui surge uma questão que vai dominar o restante desse capítulo e os capítulos pela frente. E hoje nós vamos dar só uma pincelada, porque é muita coisa e nós ficaríamos horas e horas aqui falando sobre isso. Então, a questão de quem Jesus vai dominar, e até falando com o Vitor me explicou que esse é um dos propósitos dessas conversas, dessas aulas, que é nós descobrirmos mais quem Jesus é, compreendermos mais a sua pessoa, compreendermos de forma mais aprofundada a revelação do Filho de Deus. Então, isso vai nortear não só esse capítulo, como os próximos capítulos também de João. Então, a primeira declaração que nós temos, além do eu sou, é que Jesus é aquele sobre quem o Pai colocou o selo. Isso nós enxergamos no versículo 27, o final do versículo 27 vai dizer: porque a este o Pai, Deus, colocou seu selo. Então, Jesus é aquele sobre quem o Pai colocou o seu selo. Então, observe, Jesus, o selo, é o símbolo, é o sinal da autoridade. Então, Jesus é aquele sobre quem o Pai colocou sua autoridade. Jesus carrega a própria autoridade do Pai. De forma que nós vemos os relatos bíblicos de Jesus dizendo do porquê ele tem a autoridade do Pai. Porque ele não faz nada que não vê o Pai fazer, de que ele não fala as suas palavras, mas fala as palavras do seu Pai. Né? Mateus, aqui também é muito, aqui coçou, não deu para deixar passar, porque é impressionante que nesse versículo onde ele fala no final, né, que ele é aquele a quem o Pai aprovou e colocou nele o seu selo, ele está se referindo a si mesmo como filho do homem. Isso. E quando ele fala, quando ele se refere a si mesmo como filho do homem, ele está se referindo a Daniel 7. E o que está escrito lá em Daniel 7:13? Que ele se aproximou do ancião de dias e foi-lhe dada autoridade. Então, Jesus está dizendo que, basicamente, vai ler o que o profeta Daniel falou sobre o Filho do Homem. Eu sou o cumprimento, eu sou. Daniel 7, versículo 13. Vai lá ler a meu respeito. Né? Então, é incrível que ele tá falando dessa autoridade que ele recebeu do Pai no contexto daquilo que o profeta Daniel falou sobre ele, se referindo a ele como filho do homem. E por isso que quando ele fala que eu sou, né, a qual o filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o aprovou. Então ele está falando, vai ler quem é o filho do homem. Daniel 7 falou ao meu respeito. Sim, muito bom. Muito, muito importante, né, nós lembrarmos, isso, né? Até, enfim, eu ia trazer um outro contexto, nada a ver a isso, vamos permanecer aqui. Então, desculpa atrapalhar o seu... Não. Sua linha de razão. De forma nenhuma. Então, o que Jesus está fazendo aqui, o que João relata que Jesus está fazendo aqui, é o tipo de coisa que o próprio Deus de Israel faz.
Então, quando nós lemos isso com uma cabeça de um judeu, principalmente, até eu tive um professor na faculdade hebraica, quando eu fiz, ele cresceu em Israel, né? Então ele cresceu ouvindo falar muito mal dos cristãos. Ele não era cristão, mas ele tinha uma simpatia pelo cristianismo. Porque ele cresceu em um lar onde se falar de cristianismo era se falar de idolatria, de desvio da Torá e tudo mais. E aí, quando ele, já adulto, foi para a universidade e teve que ler o Novo Testamento, ele disse que ele percebeu um livro completamente judaico, né? Um livro completamente judaico, e surpreendeu isso, a ele surpreendeu, porque ele achava que ia ser uma coisa totalmente mirabolante, uma coisa nada a ver, e ele falou que ele percebeu que é um livro puramente judaico, um livro que é fundado nos profetas, na lei, né? Então, é muito importante nós fazermos essa conexão, inclusive, né? Aqui na nossa igreja, nas sextas-feiras, nós estamos fazendo um estudo em todos os livros da Torá, né? Todos os 5 livros do Pentateuco, porque nós compreendemos realmente que ali está o fundamento de toda a Escritura, né? E que tudo que se desenvolve a partir desse núcleo que é a instrução do Senhor, né? Que é a Torá. Não gosto de chamar de lei, porque às vezes lei traz um aspecto muito legalista, né? Assemelha muito a questão legalista, né? Quando nós entendemos que a Torá é a instrução e não lei como uma percepção legalista, isso um pouco nossa compreensão do texto. Mas, enfim, voltando. Então, João, que o faz? Então, vamos pegar o que nós vimos até aqui. Primeiro, a alimentação, né, a multiplicação dos pães e dos peixes que ocorre no deserto. Então, a alimentação do povo no deserto e o andar sobre o mar falam disso. E representam, como eu falei, testemunham, como eu falei, o que um novo êxodo ele está surgindo. E aqui eu quero já encaminhar para o fim, porque aqui nós observamos que uma demanda ela está surgindo. Como um movimento de renovação dos céus, Jesus alerta o povo para que eles não fiquem esperando o pão sob demanda. Por isso que Jesus declara: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então Jesus ele faz um alerta. Ele está revelando que dentro de um novo tempo, dentro desse novo êxodo que Deus estava operando através dele, como libertador, uma nova postura dos seus seguidores seria necessária. E essa postura, esse novo padrão começa com crer naquele que o Pai enviou. Então, a nova postura começa com crer naquele que o Pai enviou. Crer em Jesus. Antes de qualquer explicação da lei ou uma nova postura, ela é necessária. Antes de Jesus começar a explicar no Evangelho de João a sua interpretação da lei, ele vai exigir uma nova postura. Ele vai exigir um novo coração. E esse novo coração, ele começa a partir, ou melhor dizendo, naqueles que creem em Jesus. Somente aqueles que creem no Filho são capazes de participarem do que Deus está propondo no Filho. Porque o Filho é o próprio padrão
de um novo êxodo. Ele é o próprio tipo de pessoa que Deus quer formar para entrar no seu reino. Então, já encaminhando para o fim, nós vamos observar que os judeus, eles vão pedir os sinais. E Jesus, ele vai se esquivar da fala deles. Jesus não vai responder como eles esperavam que Jesus responderia, e Jesus é mestre em fazer isso, né? Eles perguntam uma coisa e Jesus responde outra, aparentemente nada a ver, mas tem tudo a ver com o que eles estão perguntando. Né? Então, Jesus ele não vai responder à demanda do povo, que é outro sinal. Mas Jesus vai explicar Moisés. Ele vai dizer, olha, Moisés foi um agente de Deus. E Deus estava fornecendo não o pão do céu, não o pão físico apenas, mas o alimento espiritual que mantinha a fé de vocês viva e a esperança viva. Agora, Jesus ele diz, olha, os pais de vocês comeram do maná e morreram. Ou seja, aquele pão que os pais de vocês comeram era a alimentação espiritual que ia manter a esperança do verdadeiro pão que Deus iria mandar, que sou eu. Porque se os pais de vocês comeram do verdadeiro pão do céu, como que eles tiveram fome ainda? Se o pai de vocês comeram o verdadeiro pão do céu, por que morreram? Não, os vossos pais não comeram do pão do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Então, o versículo 35 é o clímax dessa perícope. E a ênfase vai estar na nutrição, não somente do corpo, mas da alma, do espírito, do que é interior, dos desejos e anseios mais profundos do homem. Basicamente, o que resumiria essa perícope, esse trecho que nós lemos, é até que nós reconheçamos quem Jesus é, em sua totalidade, nós podemos até sermos alimentados com pão e peixe, mas uma fome profunda e interna jamais será satisfeita. Então, nós temos que nos alimentar de quem Ele é, sem acréscimo e sem diminuições, de quem Ele é, em sua totalidade, para sermos satisfeitos. Amém? Aqui eu encerro essa breve exposição do texto e passo a palavra para o Vitor. Uau, amém. Uau. Muito bom. É incrível que o ápice desse trecho, onde a gente vê que aquele que crê naquele a quem o Pai enviou, ele será plenamente satisfeito, né? Aquilo, basicamente, Jesus está dizendo para aquela multidão, basicamente, que ele havia dito para a mulher samaritana, né? Quando você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Então, eu acho incrível isso que o Mateus falou no fim, a gente, de fato, buscar a nossa satisfação, saciar o nosso espírito, a nossa alma em Jesus. Qualquer outra coisa que você acha que te traga satisfação, você vai ter fome de novo. Não existe nada que te dá satisfação plena. Não é o seu trabalho, o seu emprego, o seu dinheiro, o seu status, a sua família, as suas condições, mas a sua satisfação só vai ser plena se for naquele a quem o Pai enviou. Então, é somente nele que nós temos a satisfação da nossa fome e da nossa sede. Um breve comentário aqui, eu acho incrível, não sei se vocês conversam assim com o texto quando vocês estão lendo, mas assim, quando eu leio aqui no versículo 30, que eles viram para Jesus e falam,
que sinal você faz para que vejamos e creiamos em ti? Eu falo, não pode ser que eles estão falando isso. Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes na frente daquelas pessoas, né? Jesus andou sobre as águas e provavelmente havia testemunho disso, né? E eles estão ali pedindo mais um sinal, né? Yeah. Mateus, pode falar. Não, ia contar só que, enquanto eu falei, eu esqueci de citar isso, né? Justamente sobre o andar sobre as águas, é que a surpresa da multidão de que Jesus já estava no outro lado se dava justamente porque, né, só tinha um barco, e eles tinham visto que Jesus não tinha ido com eles, e o caminho a pé era praticamente impossível fazer dentro do tempo que Jesus supostamente fez, né? Então, de fato, eles reconheceram que alguma ação sobrenatural aconteceu ali, né? Mas para quem busca sinal nunca. Exato, exatamente. E um outro ponto também que o Mateus falou, e eu queria reforçar um pouco mais sobre isso também com vocês, é a pergunta que eles fazem, né? No versículo 28 fala que eles perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus, né? Então a gente vê esse pensamento judaico baseado na lei, o que precisamos fazer, qual é a minha parte, o que eu preciso fazer. E a resposta de Jesus é basicamente um resumo daquilo que ele conversou com Nicodemos no capítulo 3. Não há nada que você possa fazer. O que você precisa fazer é nascer de novo, né? E quando você nasce de novo, é essa obra que é gerada no coração, o que Deus não se importa, ele fala isso inúmeras vezes, né? E Jesus vai citar esse versículo dos profetas, né? Quando ele fala, vocês não entenderam quando está escrito que eu não desejo sacrifícios, como que é? Não estou lembrando agora o versículo, mas assim, que o Senhor fala que ele não se agrada em sacrifícios, mas que ele se agrada num coração contrito e voluntário. Então, o que Jesus está falando é, vocês estão ainda focando em obras, vocês estão pensando o que vocês precisam fazer. E eu estou aqui dizendo para vocês, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele a quem ele enviou. Quando isso acontece de uma forma genuína, há uma transformação gerada no nosso coração e no nosso espírito. Então, onde as obras deixam de ser nossas, isso não quer dizer que a gente não vai realizar obras, mas as obras deixam de ser nossas e passam a ser obras que são geradas no coração do Pai. E aí sim são obras que a gente realiza no descanso de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou. Uau! Que aula! Muito bom ter o Mateus compartilhando com a gente. Paulo, a gente tem algum tempo para fazer perguntas? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer? Temos um tempinho ainda, que eu sei que tem uma reunião logo após encerrarmos aqui. Mas estamos abertos a perguntas, algum comentário. Aproveitar que o Mateus está aí na sala com a gente hoje. Podem fazer todas aquelas perguntas que vocês não fazem para mim. Tem tempo. Vamos lá, pessoal. Quem tem alguma dúvida do que foi colocado hoje, eu quero só fazer um apontamento nisso, que, na verdade, se a gente for ver toda a questão do contexto de civilização, eles sempre tendem a colocar alguém ou algo como um foco de um ponto de liderança. Então, todos esses questionamentos judaicos, todos os questionamentos dos povos, inclusive de nós, hoje, é exatamente buscando uma aceitação ou uma reprovação de alguém, ou uma direção, né? Vai por aqui, vai por ali, vai por lá. E esse evangelho do meritocrescimento, né? Não é da meritocracia, é do mérito crescimento. Eles vão achando que quanto mais eles vão tendo, eles vão fazendo, eles vão subindo. E não é nada disso que Jesus ele apresenta, né? Ele apresenta um evangelho completamente relacional, de identidade e intimidade nele. Então é interessante que vem, né? O que vocês podem fazer ou qual é a próxima
né? Qual a próxima cena do capítulo aí ou da novela que vai acontecer? Qual o próximo milagre? O que, que pode acontecer? E, na verdade, talvez entra até esse apontamento que o Mateus fez com relação ao professor dele, de observar as coisas e deixar de contextualizar elas de uma forma vívida, né? E até no Facebook, há um tempo atrás, tinha algumas mensagens e algumas imagens que estavam rodando, assim, e uma me chamou a atenção, que eram duas senhoras, assim, e do lado dela, duas meninas, tirando uma foto de algo que estava acontecendo. Então, as meninas estavam tirando aquela foto e aquelas senhoras, elas estavam ali encantadas, sem nada nas mãos, observando a foto, né? Então, há uma diferença muito grande. As meninas estavam só para tirar e ver depois, e elas estavam ali curtindo aquilo do momento. Então, acho que Jesus ele é bem funcional nesse aspecto quando ele se demonstra dessa forma tão relacional, né? Então, como você falou, né, Vitor? O que pode? A pergunta dele para Nicodemos, né? Como eu posso? Nicodemos para ele, né? Como eu posso? Você tem que nascer de novo, cara. É tudo relacional, é tudo um contexto de intimidade, é tudo um contexto de, olha, eu preciso me mostrar como eu quero ser mostrado e você precisa me entender não como as pessoas elas talvez entendam, mas como eu desejo. Então, é bem bacana trazer nesse ponto, porque às vezes a gente hoje a gente que eu falo assim, no modo geral, continua tentando buscar as aceitações, né? Ou os caminhos mais fáceis, ou os atalhos ensinados, né? Aquelas rotas ensinadas. E, na verdade, nada mais é do que ainda a busca do relacionamento. Go, guys, quem mais aqui quer falar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? A Débora abriu o microfone aí. É o texto que você queria saber lá de acaso tem o Senhor prazer em holocaustos, em sacrifícios, quando em que obedeça a sua palavra. É esse, né? Isso. É 1 Isso, Samuel 22. Depois ele vai aparecer em outras referências também, e Jesus vai citar esse texto, né? Sim. Então, só para fazer essa ligação com essa expectativa porque quando o Senhor fala isso, do que adianta você querer obedecer a lei somente para cumprir tabela, se o seu coração, o que importa para mim é o seu coração, né? Sim. Então, eles estavam ali preocupados, né? O que a gente pode fazer para realizar a obra de Deus? Jesus está falando, o que importa para mim é o seu coração, né? Você, tanto que o que é a nova aliança? A gente fala muito sobre a nova aliança. A nova aliança é a lei do Senhor no nosso coração. Essa é a nova aliança. Porei o meu espírito neles e escreverei a minha lei no seu coração. Ou seja, o coração circuncidado pela lei de Deus. Essa é a nova aliança. Então, é uma circuncisão no coração, o que Deus espera de nós, e é isso que vai se cumprir na plenitude, na volta de Jesus, né? É a circuncisão da lei no nosso coração. Mas nós já temos a promessa do Espírito e já temos a realidade do Espírito Santo no presente, né? Então, atualmente a gente tem, é o que Paulo fala, né? É aquela luta da nossa carne com o nosso espírito, né? Obrigado, Débora, por trazer a referência. Obrigado por fazer referência também ao que Paulo fala. Muito obrigado. Não é esse Paulo não, viu, galera? Gabi, alguma pergunta? Nayara? Dona Carmen? Enfatizar o que o Mateus, né, ele trouxe em relação ao professor dele, e a questão de que o Senhor, quando ele age, vai mais além, né, do que aquilo que realmente ele trouxe em questão. Tem algo por trás, algo muito maior que a gente não vê. A gente só vê aquilo que realmente está acontecendo ali. A gente não para pensar naquilo que
que vem além. E quando a multidão, eles, né, vão à procura do Senhor, realmente é como se eles estivessem sendo puxados para algo ali e não enxergassem, porque o que eles achavam ali no momento era, eu vou onde tem pão, eu vou onde tem alimento. Mas era um alimento físico para saciar o físico. Era além. E é o que o Senhor ele deixa muito claro no versículo 26, quando ele diz, né, que respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartares. E é realmente isso. Quando a gente come do pão da vida, a gente se faz. E é direto da fonte. A gente come uma vez, a gente quer comer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E quando a gente para enxergar realmente o que está por trás, então, assim, quando algo acontece, é como se fosse concluído com sucesso. Então, a gente entendeu o que o Senhor quis. Mas, quando a gente começa a enxergar de uma maneira que a gente não vê o que está além, então, é como se o Senhor, ele, né, trouxesse para a nossa realidade e a gente pudesse explorar de uma maneira que, mesmo não entendendo, a gente está sendo alimentado. Então, isso é surreal. Muito bem. Ok, muito bom. Então, vamos concluir nosso tempo de estudo de hoje. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo, agradecer ao Senhor pela vida do Mateus. Mateus, muito obrigado por você ter aceito o convite e estado aqui com a gente hoje. Você vai ser sempre bem-vindo para participar e para contribuir. Amém. Foi uma honra Obrigado ter você. por me ter aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês. Espero que tenha sido edificante. Tá bom? Certamente, certamente. Então, Senhor, nós te damos graças por essa noite, pelo que aprendemos através da vida do Mateus. Te agradecemos pela vida dele, Senhor, e pedimos que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ele. Que o Senhor faça brilhar tua face sobre ele, Senhor. Que o Senhor estenda a sua mão e dê favor sobre a vida do Mateus, graça sobre a vida dele. Derrame sobre ele, Senhor, mais da tua presença, mais do teu Espírito. Que ele seja, Senhor, cheio do Espírito Santo e que ele seja atraído ao Senhor. Eu oro, Senhor, para que Mateus faça parte, Senhor, dessa geração que o Senhor vai chamar de amigos, assim como o Senhor se referia a Abraão como meu amigo. Que eu oro para que ele faça parte dessa geração, Senhor. Eu oro para que ele seja uma voz profética no tempo dele, Senhor. Eu oro e pedimos juntos aqui, Senhor, que o Senhor abençoe o ministério dele aqui no Canadá, Senhor. Que o Senhor prospere os planos que o Senhor tem para a vida dele aqui, Senhor Deus. E que os planos que o Senhor tem para ele sejam planos de sucesso, Senhor, e que sejam realizados no tempo determinado pelo Senhor. Nós oramos para que que o chamado que o Senhor tem para ele cumpra-se aqui nesse lugar, Senhor. E que o Senhor use a vida do Mateus, Senhor, para trazer um despertamento, um avivamento nessa nação, Senhor, como foi experimentado há tempos atrás. Obrigado pela vida dele, Senhor. Nós abençoamos a esposa dele, o bebê que eles estão esperando, Senhor. Pedimos que a sua luz seja resplandecente, Senhor, na vida deles, na casa deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês. E a gente se vê quinta-feira que vem.